Fala galera da loja do Turco, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, vim hoje aqui trazer um vídeo bem polêmico. Eu digo polêmico porque o povo gosta de criar confusão com tudo, né? Mas é um vídeo bem necessário para o nosso ramo, é um vídeo que faz tempo que eu estou tentando falar sobre isso e é difícil até de falar porque aí depende muito da realidade de cada um, porém, números são números, né? E os números não mentem. E essa semana um amigo nosso postou lá no Facebook um vídeo falando um pouco sobre o assunto. Muitas pessoas compreenderam, muitas pessoas apoiaram, como eu apoiei, mas outras pessoas acabaram não entendendo, eu acredito, que o que ele quis passar. E o povo que não entende, ele acaba criticando, né? Ele vê com um pouco de egoísmo, falando um pouco mais sobre ele, sim, né? Não, mas comigo não é assim, aqui na minha quebrada é desse jeito e tal. E acaba que o cara que comentou ali, em vez de ajudar, ele acaba atrapalhando, né? E criando um tumulto ali na publicação, que foi criada com uma boa intenção. Mas eu venho falar aqui sobre precificação. E precificação é algo extremamente importante para o nosso ramo. Você que cobra aí sobre valores e sobre serviços, será que você está fazendo o cálculo correto? Será que você está fazendo aí a conta certinha para que a sua empresa prospere, para que a sua empresa cresça, literalmente? Porque é como eu venho falando nas lives e nos vídeos, né? A empresa ela foi construída para ganhar dinheiro. Nenhuma empresa é construída para perder dinheiro ou para empatar do 0 a 0. A empresa ela foi constituída, foi criada para ganhar dinheiro, literalmente. Então ela não pode ficar empatando por muito tempo e ela também não pode perder dinheiro ao longo do tempo. Então todo serviço prestado, todo material vendido, a empresa ela tem praticamente por obrigação de ter um lucro. Ah, Turcão, mas nem sempre, né, cara? Nem sempre. Às vezes a gente tem que perder para ganhar um pouquinho, ou a gente perde aqui e ganha lá na frente. Isso é um mito. Se você é empreendedor e tem a mentalidade de eu vou perder agora para ganhar lá na frente, talvez a sua mentalidade seja uma mentalidade de uma pessoa que tem dinheiro guardado, né, para poder segurar essa perca durante um bom tempo, para depois você poder ganhar. Mas não é a realidade de 90% dos nossos companheiros técnicos. A maioria abre a loja necessitando literalmente de dinheiro. E muita gente começa cobrando errado somente pela localidade, olhando, mas o cara aqui do meu lado ele faz isso, mas o pessoal aqui na minha região eles estão acostumados a fazer isso. Então vamos deixar de achismo e vamos aos números, que realmente é o que interessa, que realmente é o que vai fazer a sua empresa crescer. Então, roda a vinheta aí. Bom, gente, eu vou começar falando, então, sobre precificação de prestação de serviço, tá? Ou de assistência técnica. O que seria prestação de serviço ou assistência técnica, Turco? O cliente foi na sua loja, está com a tela do aparelho quebrada, tá? E você precisa aí trocar a peça para ele, fazer a manutenção daquele aparelho e cobrar, né? Você não vai fazer nada de graça. Você precisa cobrar, você precisa receber por esse serviço. Ah, Turcão, mas então quanto eu cobro para fazer a troca de uma tela, por exemplo? A troca da tela, muitos técnicos utilizam aquela continha já básica, né? Aquela continha histórica aí dos técnicos que precisavam se suprir aí de uma tela, se acaso aquela tela voltasse como garantia, né? Então, muita gente compra aí peças sem garantia e acaba tendo que cobrir a garantia do bolso se acaso a peça dá defeito. Por este motivo, o pessoal se mal acostumou a cobrar da seguinte forma. Eles veem o valor da peça, colocam 100% do valor, eles dobram o valor da peça e acrescentam mais 10%, que seria o valor de mão de obra. Vou te dar um exemplo na prática aqui, ó. Vou arrastar aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Vou passar aqui na tela para que vocês vejam o nosso bloco de notas aqui para vocês entenderem como eu faço essa conta. Bom, vamos lá, vocês estão vendo a telinha aí, né? Do Word normal. Então, como funcionava? Como funciona, né? Na maioria das vezes, eu acho que 80% ou 90% dos técnicos ainda fazem a precificação dessa forma. Se a tela custou R$100, é só um exemplo, tá, gente? Valores aqui são fictícios, só para exemplo. Vamos lá. Se ele pagou na tela
o valor de R$100, qual é a conta que ele faz? Ele acrescenta o valor da tela paga mais 10%. O que chega no total aqui desse exemplo que eu estou dando, ó, R$100 pagou na tela, mais 100, dobrando o valor da tela, dá 200. Mais 10% seria o valor final de 220. Então, uma tela que ele pague R$100, ele acrescenta mais 100 e coloca mais 10% de mão de obra, cobrando no total 220. Deu para entender aí mais ou menos o raciocínio da bancada? Esse é o raciocínio de 90% da nossa bancada atual. Então, o que eu vim trazer para vocês? Uma forma de precificação diferenciada e uma forma de precificação mais assertiva, para que você não cobre um valor exorbitante do cliente final, perdendo aí a possibilidade de fazer aquele serviço, porque o cliente pode achar que você está cobrando muito caro, e você também não cobre um valor que, no final das contas, não tenha um lucro suficiente para que você se mantenha no mercado, para que você mantenha a sua loja, né? Então, eu vim trazer aqui um passo a passo de como você construir a sua precificação. E por que você construir a precificação? Porque isso aí é de região para região e de custo para custo. Depende muito do custo que você tem fixo na sua loja e depende muito da região. Tem região que você cobra serviço de R$100, mas tem região, se você for cobrar um serviço de R$100, não vai dar para você ter um preço competitivo, porque o cara do seu lado, da loja do lado ou da loja da esquina, está cobrando no mesmo serviço metade do valor. Deu para entender? Então eu vou trazer aqui para vocês algumas regrinhas que eu criei aqui e que eu utilizo para precificação de produtos e serviços. Dessa forma, seguindo essa regra, você vai construir um valor justo para a precificação, um valor justo a ser cobrado do seu cliente, levando sempre em consideração que a empresa nunca pode perder dinheiro, mas ela não pode ser tão cara, os valores não podem ser tão caros a ponto de você deixar de ser competitivo na região. Então, vamos para a tela novamente, deixa eu ver se eu abro aqui para vocês. Vamos ver se vocês veem o meu Word aí. Aí, o pessoal tá vendo o Word aí agora. E vamos para a tela do Word fazer aí a lista do que a gente precisa entender e listar na hora de criar a precificação. O primeiro ponto, eu vou colocar aqui, primeiro passo. O primeiro passo é o seguinte, fazer uma lista de todas as suas despesas mensais fixas. Poxa, Turcão, você gosta, né, cara, de uma despesa fixa. Você gosta de mandar a gente fazer lista, né? Você gosta de mandar a gente fazer conta, né? É difícil, cara. Todo vídeo seu tem que fazer conta. Sim, você precisa estar sempre consciente dos seus números, porque os números não mentem. E são os números que vão definir a sua prosperidade no meio do empreendedorismo. Então, seguindo o primeiro passo, você vai listar todos os seus custos fixos mensais da loja. Quais os custos que eu tenho mensais para que a loja fique aberta, para que a loja exista? Então você vai colocar aqui todos os custos para que minha loja exista. Então você vai listar todos os custos para que a sua loja exista ou para que você abra a loja, né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é dividir esses custos pela quantidade de dias trabalhados. Dividir esses custos pela quantidade de dias trabalhados. Assim, você descobrirá o valor do custo do seu dia. Ô, glória! Descobrindo aí quanto custa a realidade do seu dia, né? Qual é o custo que você tem para abrir? Qual é a sua dívida diária? Você, empreendedor que tem uma loja, você já acorda com a dívida, né? Você já acorda tendo a dívida. Então, vamos lá. Você fez ali a lista de todos os seus custos para que a loja exista, né? Para que você possa abrir a loja. Você dividiu esse custo mensal. Deixa eu até corrigir aqui, ó.
todos os custos mensais fixos, tá? Todos os custos mensais fixos para que a sua loja exista, para que a sua loja abra, para que você possa abrir a loja tranquilamente. E você vai dividir esse custo mensal pela quantidade de dias trabalhados, Ah, Turcão, mas eu não divido em 30 dias. Não, você não divide por 30 dias, a não ser que você trabalhe durante os 30 dias do mês, tá? Sem nenhum tipo de folga, sem nenhum dia de folga. Então, vamos supor que no mês de fevereiro, tá? Que é um mês menor, né? Geralmente tem 28 dias, você trabalhe de segunda a sexta apenas. Dentro dessas 4 semanas, contando aí que você trabalha de segunda a sexta apenas, você descansa, tire sábado e domingo para descansar, você vai ter aí o valor total de 20 dias trabalhados apenas. Apenas 20 dias trabalhados. Ah, Turcão, mas aqui na loja a gente trabalha de segunda a sábado, cara. Eu trabalho de sábado também. Então, se você trabalha de sábado também, você vai ter aí um total de 24 dias trabalhados dentro do mês de fevereiro. Estou tirando fevereiro aqui só para dar um exemplo, para que você entenda como você vai dividir essas despesas mensais. Eu espero que você tenha entendido aí a divisão. Soma tudo, os fixos mensais, divide pela quantidade de dias trabalhados dentro daquele mês, você vai chegar no valor do seu custo do dia, tá bom? Sabendo aí qual seria o seu custo do dia, vamos supor aqui que você fez lá a lista. Aluguel, vamos pôr aluguel aqui, R$1.500, luz, R$300. São valores ilusórios, gente, só para que vocês entendam. Funcionário, para quem tem funcionário, mais R$1.800 de funcionário, para quem tem funcionário. Deixa eu ver, contanto que você tenha um funcionário só. Internet, a loja tem que ter internet, né? R$100 aqui de internet. Aqui a gente não leva em consideração material, tá? O produto que você vai vender na loja, a gente não leva. É só os valores, custos fixos mês. Custos fixos, tá? Então você vai juntar todos os seus custos. Para que fique mais simples a conta aqui, eu vou ficar nisso aqui somente, tá bom? Então você vai ter lá essas despesas aqui, aluguel, a luz, o seu funcionário, a sua internet. Na parte de funcionário, gente, não se esqueça de colocar o seu salário também, tá? Como Prolabore. Lembra lá, quem não sabe de quanto é o salário do técnico, de quanto é o salário do dono da empresa, assiste lá o nosso vídeo sobre Prolabore, sobre salário, tá? A gente falou essa semana passada aí sobre salário, de quanto teria que ser o salário ideal para o técnico. Se você não assistiu, assista. Então, acrescente aí na parte do funcionário o seu salário, porque às vezes o funcionário é só você, né? Então, e acontece, no começo é igual para todo mundo, mas se você tem mais de um funcionário, coloque lá, liste todas as despesas fixas no mês. Então, na nossa continha aqui, ó, deu lá 1.800 com 1.500 de aluguel, mais 300, 1.800, mais 1.800 dá 3.600, mais 100, 3.700 reais. Ô, Turcão, cheguei aqui no valor de 3.700 reais. O que eu vou fazer com esse valor? Você vai dividir pela quantidade de dias trabalhados. Gente, claro que eu estou simplificando bastante aqui para vocês e é claro que eu estou colocando os números de uma forma bem simples. Então tem muitos outros custos aqui a acrescentar, mas eu estou fazendo uma conta simples para que vocês entendam. Então você vai lá, R$3.700, divide lá pela quantidade de dias trabalhados. Dividido pelos dias trabalhados, vamos supor que neste mês você trabalhou 24 dias. Então, vamos fazer uma continha básica aqui. 3.700 dividido por 24 dias trabalhados na loja. Você tem um custo aí de R$ 154,16. Então, seu dia, custo seria de R$ 155. Você vai lá e arredonda a R$ 155. Tá bom? Deu para entender aí mais ou menos essa matemática de como você vai
custear o seu dia para você começar a entender o quanto você teria que cobrar em cada serviço? Poxa, Turcão, eu não sabia que tinha que fazer tanta conta, cara. O negócio aqui era só, eu cobrava lá, e quanto o cara da loja do lado tá cobrando? Ah, ele tá fazendo, tá colocando lá R$ 50 de mão de obra, então vou fazer o mesmo valor. Ou então, ah não, eu fixei aqui o valor de R$ 150 de mão de obra fixo aqui, e aí o cara paga a peça. Cada um faz de uma forma, né? Mas se você quiser fazer de uma forma rentável e que sustente a sua empresa, você tem que fazer contas. Não é só chutar o valor ali pelo valor que o coleguinha do lado está cobrando, a loja do lado está cobrando, porque na realidade é uma só. Ninguém sabe onde o calo do coleguinha aperta, né? Você sabe onde o seu calo aperta. Sabendo onde o seu calo aperta, você tem que ter noção de precificação, você tem que ter noção dos seus gastos. Porque não adianta você cobrar mais barato que um amigo, né? Mais barato do que o coleguinha ali do lado, só para você ter serviços, só para você ganhar o cliente ali na hora, e chegar na hora de pagar as contas, você não ter ali o dinheiro reservado, ou você não ter condições de pagar no mínimo os fixos da sua empresa, tá bom? Então você tem que ter consciência dos seus custos, dos seus valores na hora de fazer a precificação de um serviço. Mas vamos lá de novo, vamos continuar aqui na tela. Galera, não é fácil não. Tem que fazer bastante conta, né, para você entender pelo menos e para você aprender a cobrar serviços. Mas bem, vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Você já sabe agora que o seu custo diário, a sua dívida diária, você já acorda como empreendedor, como dono de empresa, você já acorda com uma dívida. Você sabe que a sua dívida, nesse exemplo que eu dei aqui, seria de R$ 155 dia. R$ 155 por dia. Então, como você vai fazer? Aqui está o segredo da precificação correta, da precificação justa e da precificação necessária para que a sua empresa viva com uma saúde financeira saudável. R$ 155 o dia. Desses R$ 155 o dia, você vai fazer uma média aí, fazer uma conta de mais ou menos quantos serviços você faz no dia, para cada categoria, vamos dizer assim. Ah, Turcão, eu costumo fazer aqui cerca de 3 ou 4 troca de conectores. Ou reparos, né? Vamos colocar, não vou nem colocar troca de conector. Reparos de conectores. Eu costumo fazer aqui 3 ou 4 reparos de conectores por dia, mais ou menos. Tem dia que dá um pouco menos, mas tem dia que dá um pouco mais. Costumo fazer também, Turcão, aqui na loja aparece muita coisa para fazer, mas relacionada à tela. A gente troca muita tela, né? Então a gente faz aí de 4 a 8 telas por dia. Gente, lembrando que os valores, a quantidade aqui de serviços depende de região para região, depende de lojista para lojista, depende de todas as situações possíveis, tá? Então você vai fazer, eu só estou te passando o passo a passo de como fazer, tá? Para você custear. Os números aqui falados, os valores aqui criados são ilusórios. Você vai se adaptar à sua realidade. Tipo, Turcão, aqui, cara, eu tô começando agora, eu pego serviço em casa, então eu faço um por semana, né? Ou o negócio começou a girar e tal, eu trabalho fora, então os meus custos são menores, eu tenho a bancada em casa, não tenho funcionário. Ótimo, faça-se os seus custos aí, preencha esse passo a passo com os seus números reais, para que você possa precificar de forma justa, tá? E de forma rentável. Então, a realidade de números aqui, ela é muito volátil, depende da sua realidade aí, né? Às vezes o cara está numa região que é lotado de lojistas, então, mas a demanda também de quantidade de serviços é muito grande, né? Para uma região dessa, geralmente se tem 3, 4, 5 lojas de manutenção na mesma rua, bem provável que aquela rua ela já é vista pelo público como, olha, vou ali naquela rua porque ali tem muita loja de manutenção de celular, então
muito público para esse fim vai procurar ali naquele local. Então, se você tem uma concorrência muito grande, consequentemente a sua demanda ela é grande. Se você tem uma concorrência muito pequena, consequentemente pode ser que a sua demanda também seja baixa. Então, todas essas coisas você tem que levar em consideração. Eu estou colocando números aqui, mas são números que você vai colocar na sua realidade. Eu coloquei aqui, ó, 3 ou 4 reparos de conector, mas tem gente que faz um conector por dia. E tem gente aí que faz 3 ou 4 conectores por dia. Da mesma forma as telas. Não, hoje só apareceu 2 telas aqui para trocar. Mas tem gente que tá com a mesa tão cheia de tela que tem que contratar outro técnico, senão ele não dá conta sozinho. Tem gente que faz 10, 12 telas por dia. Então, é da realidade de cada um. E é claro, se você faz serviços, 1 ou 2 serviços por dia, 3 ou 4 serviços por dia, o seu custo também vai ser menor. Porque, consequentemente, você está numa loja que os custos são mais baixos. Às vezes não paga aluguel, às vezes tem uma bancada em casa apenas. Então, os custos são variados, mas o que eu quero passar com o vídeo é ensinar você a fazer uma precificação justa e correta, e principalmente saudável na questão financeira do seu negócio, tá bom? Então, vamos lá, seguindo aqui no nosso raciocínio sobre custos aqui e quantidade de serviços diárias, você vai colocar também nesse cronograma de serviços, reparos, quantidade de serviços, quantidade de reparos, a questão das vendas, do quanto você vende de material. Quanto, em média, você vende de material na sua loja. Seria a venda do material? Um carregador, uma capinha, tudo que é vendido e comercializado na sua loja. Você vai tirar uma média aí de coisas vendidas e vai tirar uma média aí do lucro também destas coisas que são vendidas aí na sua loja. Poxa, Turcão, mas aí varia bastante. Tem dia que eu vendo bem, tem dia que eu vendo mal. Você vai fazer uma média de um dia pelo outro. Você vai pegar o seu melhor dia ali, o seu melhor mês ali em quantidade de vendas mensais, vai juntar o valor total e dividir pela quantidade de dias trabalhados, para que você entenda a sua média de lucro diário. Então, quando você faz essa visualização de valores totais, né, de lucro, de quantidade de serviços, você tem aí uma média da sua realidade. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar aqui com a conta. 155 dias de custos. Vamos entender aqui esses 155 dias de custos aqui. Fazendo a média da quantidade de serviços e do que é vendido na sua loja, separado aí e dividindo pelos 30 dias, você vai excluir aqui desse custo dia o valor que você arrecadou no lucro do material vendido, tipo carregadores, capinhas, todo o material que tem na sua loja, que o lucro é obtido somente na comercialização, onde não há mão de obra. Você vai fazer a somatória disso tudo, desse lucro total mês, e também vai dividir pela quantidade de dias trabalhados. Então vamos supor que só em carregadores, capinhas, cabos, a gente tem uma média aqui de valor diário de lucro, você lucra aí R$100, tá? Opa, Turcão, agora você entrou aí na minha realidade. Estou ganhando aí com venda de capinha, conector, carregador, cerca de R$100 por dia. Você chegou neste valor aqui somente com os utensílios vendidos, os produtos. Os produtos vendidos na sua loja te rendem aí cerca de R$100 por dia. Em média, né? Tem dia que é mais, tem dia que é menos, tem dia que vai dar 80, mas tem dia que vai dar 120. Lembrando, gente, que isso aqui é o lucro líquido já, tá bom? Não vai colocar aqui, eu vendi o carregador a R$10, paguei 5,50 nele, me sobrou 4,50, 4,50 é meu lucro. Não, 4,50 é o seu lucro bruto. Isso aí, mas eu não sei separar o lucro bruto do lucro líquido. É outra aula que a gente vai criar aqui para vocês e você vai assistir a aula lá sobre custos reais. É uma aula chamada lucro bruto versus lucro líquido. Vai ter aqui no nosso canal, você assiste ela para você entender. Mas, seguindo aqui o nosso exemplo, aqui seria o lucro líquido já, tirado todas as despesas daquele material, né, e o que realmente vira lucro líquido do material. Então você, desse valor diário aqui, você já exclui aí a sua necessidade de alcance
mínimo diário é de R$ 155. Aí, com as vendas de acessório, você já supriu em R$ 100. Falta suprir R$ 55 do seu dia. Agora a gente vai para a precificação de trabalho, de mão de obra, de serviços. É o que vai te ajudar a suprir a necessidade restante aqui do seu dia. Você tendo a consciência do quanto você precisa, tá bom, lucrar em serviços, você vai pegar aquela sua conta mediana de serviços prestados, mais ou menos quanto foi feito no mês anterior, divide lá pelos dias trabalhados e tira ali o valor do lucro obtido. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o ajuste, porque até agora você vem cobrando de uma forma aleatória e a partir de agora você vai verificar a quantidade de serviços que entra para você, a quantidade de serviços executados por você durante o mês, tendo consciência da quantidade de serviços e do seu custo diário é que você vai precificar. Agora que a gente vai chegar no foco aqui e no título do vídeo. Eu fiz toda essa explicação para que você entenda. Não é só chegar lá, dobrar o valor e colocar o valor na rua. Porque como falado lá no vídeo do nosso amigo Alexandre, depende muito da realidade do local. Lá na localidade dele, ele consegue cobrar aquele valor. Mas como foi falado nos comentários, em muitos locais aquele valor é ilusório. Se o técnico cobrar aquele valor do serviço, ele não faz serviço. Por causa da quantidade de pessoas que tem como concorrente, por causa do poder aquisitivo da população local. Então são vários fatores que vão determinar isso. Essa conta toda que eu fiz com vocês até agora é preciso para que você faça uma precificação e um entendimento do valor justo a se chegar, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou zerar aqui todos os custos. Mediante a esse entendimento que você teve, essa clareza que você teve dos seus custos, para muita gente aí vai ser um choque de realidade, né? Mas ele precisa ser, essa pessoa precisa levar esse choque literalmente para ela entender. Muita gente fala, poxa, a gente trabalha bastante, a bancada está sempre cheia de serviço, eu trabalho pra caramba e nunca me sobra dinheiro, cara. É por causa desse tipo de comportamento, tá? Errôneo na questão da precificação. Mas vamos lá. Precificação. Vamos supor então que o cliente leve uma tela aí para trocar. Vamos falar aqui de um J5 Prime. Vou usar o mesmo exemplo que o Alexandre usou no vídeo dele lá. Alexandre Evangelista, tá bom? Usar o mesmo exemplo que ele usou. Vamos lá. J5 Prime. Tela. Troca da tela do J5 Prime. Ele usou um exemplo onde ele faz a conta normal lá que a gente passou no começo. Vamos supor que ele tenha pago aí R$100 na peça, não foi o valor que ele pagou, são valores ilusórios, tá bom? Aí ele dobrou o valor da peça e colocou mais uma porcentagem. No meu exemplo aqui eu vou usar 10%. No exemplo dele a porcentagem foi um pouco maior. Se eu não me engano, o valor lá, ele falou que na localidade que ele está e da forma que ele trabalha, ele costuma colocar uma porcentagem maior que resulta aí num valor de R$300. Aí o cliente dá aquela chorada, ele faz em 200, por 280. Porém, isso gerou ali um alvoroço nos comentários, porque o povo fala, poxa, o J5 Prime não vale nem R$350, R$400, você vai cobrar 280 do cliente. Cara, é a realidade de cada localidade, né? Tem locais que a escassez técnica é tão grande e a necessidade do cliente é tão imediata que aí é oferta e procura. Só tem um cara ali para fazer o serviço e você precisa do serviço feito, você vai pagar, entendeu? Então, depende muito da localidade. Em outras regiões, onde tem aí vários outros técnicos, a realidade é outra. Ó. Os caras fazem assim, ó, cobra no J5 Prime. Opa! Aqui, ó, J5 Prime, a troca da tela, ele faz o seguinte, ele cobra R$100 de mão de obra e pede para o cliente trazer a tela ou indica um local onde o cliente compre a tela. Aí o cliente vai procurar a tela como um cliente e ele não vai pagar, ele acaba não pagando o mesmo valor que o lojista, né? Vamos continuar aqui nos custos usando o exemplo que o Alexandre deu lá ou esse outro exemplo aqui que eu estou dando. Vamos supor que um lojista pague aí R$100 na peça, um cliente final que vai comprar de uma distribuidora
que pague aí, que venda aí para esse tipo de cliente, para o cliente final, ele vai pagar aí cerca de R$120, né? R$130. Vamos colocar 130. Então, aí fica no total de R$230 para o cliente final, falando aí de cliente final. O cara, você cobrou R$100 de mão de obra e aí falou, ó, cara, traz a peça lá que eu só vou cobrar mão de obra. Ah, e a garantia? Ah, a garantia é do meu serviço aqui. Se a peça estiver com defeito, você procura lá o lojista. Então, são vários fatores de como o povo cobra, tá? Ah, vamos supor lá, então, não, mas eu não mando o cliente comprar a peça, pô, eu vou lá e compro e tal. Mas eu pego aqui num cara bem baratinho aqui, e em vez de eu pagar 100, eu pago 70 na peça, né? Eu pago aqui 70 na peça e cobro lá R$150 de mão de obra, R$150 fixo de mão de obra, né? Então tem aí a média de 230 também, né? Mas tem cara ainda que faz menos o valor. Ó, eu paguei R$80 na peça, cobrei aí R$50 de mão de obra, repassei a peça, perdão. Paguei 80 na peça, repassei a peça para o cliente ao valor de 140, e aí eu coloquei R$50 de mão de obra, né? Então, no valor total aí, 140 mais 50, daí 190. Aí sim o cliente... E ainda dou uma película de brinde e tal. Aí, então, o cara compra, porque 190, diferente de 280 do exemplo lá do Alexandre, ou 220 aqui do meu exemplo, né, do exemplo que eu estou dando para vocês, é uma diferença bem grande. Ô, Turcão, mas o que seria correto, então, eu cobrar, né? Se esses exemplos todos aí que você tá dando, não seria o correto na sua mentalidade? Vamos lá. Eu vou apagar aqui. O que seria correto? J5 Prime. Vamos usar o mesmo exemplo para troca de tela. E vamos falar de alguns fatores aqui que vão predominar a questão do seu custo aí, da sua precificação. Primeiro ponto, por que eles fazem sempre essa alteração de valor dentro do custo da peça? Uns pegam o valor da peça, dobra o valor e coloca uma porcentagem em cima. Outros cobram 2 vezes o valor da peça e ainda cobra a mão de obra. Outros cobram 2 vezes o valor da peça e não coloca a mão de obra. Por que eles fazem isso? Porque geralmente o pessoal compra em locais que não dão garantia. E aí está o primeiro fator da precificação. Sempre, a primeira regra, comprar uma peça de qualidade, de alta qualidade e que tenha garantia real. Poxa, Turcão, o que é essa garantia real? A garantia real é aquela garantia mesmo depois de colada. A peça que o técnico compra é uma peça para utilização. Não é uma peça para testar, para guardar. É uma peça para colar, para utilizar no serviço executado ali. Então, muitas pessoas procuram peças em fornecedores que não dão garantia. Consequentemente, essas peças de fornecedores que não dão garantia, elas não têm uma qualidade muito boa. E pode chutar aí que 50%, 40% dessas peças acabam voltando com algum tipo de defeito. E aí é que está o X da questão. Aí é que está a vírgula que vai fazer a diferença na sua precificação. Quando você compra uma peça no valor de R$100 e faz essa multiplicação, não, cobrei o valor da peça, dupliquei o valor da peça e coloquei mais 10%, você cobra aí, nessa minha conta e nesse custo de R$100, sai aí para o cliente final R$220. Aí nesta lógica, você pagou 100 na peça, aí você cobrou mais 100 e mais os 10%, o que dá aí R$220. Poxa, cobrei bem. Só que eu tirei aqui R$100 de peça. O meu lucro bruto seria de R$120. Porém, vamos supor que esse cliente volte com a peça dando algum tipo de defeito. Olha, sumiu a imagem. Olha, deu toque fantasma. Olha, a imagem aqui não está muito boa, está esbranquiçenta. Olha, N motivos que podem acontecer por ser um eletrônico.
e neste caso um eletrônico de baixa qualidade, né? Então ele volte para você e você tenha que trocar novamente a tela. O seu lucro bruto, ainda está no bruto, não é nem o líquido, o bruto em questão de lucro desse serviço é R$120 só. E você tiver que trocar a peça para o cliente novamente, você vai ter que tirar mais R$100 do seu bolso. Então você vai fazer aí uma conta de menos 100 dos 120 que você achava que era lucro. O total de lucro, que ainda é lucro bruto, é de R$20. Entende? Olha o tiro no pé. A diferença nisso tudo vai estar sempre voltada para a qualidade do material que você utiliza, para a qualidade da peça, para a qualidade que o fornecedor disponibiliza para você, tá? Primeiro passo aqui, então, o que é? Comprar uma peça num fornecedor de qualidade, que te dê garantia real, mesmo depois de colado. Então você vai chegar lá naquele fornecedor e falar, quanto tá a peça aí do J5 Prime? Ah, tá, um exemplo, tá R$100. Ah, mas você dá garantia? Dou garantia, mas não pode colar peça. Isso não é garantia, amigão. Não pode colar a peça, não é garantia, tá? Ah, não, é garantia sim, só que você não pode colar. Ou então, eu dou garantia, mas não pode arrancar o nosso selo. Aí ele vai e põe o selo da peça, né, entre a peça e a película de proteção. Como é que você vai entregar para o cliente lá o celular com a película, né, de proteção? Não tem como. Então, dá garantia? Dou garantia de teste. Você chega lá e testa a peça. Se der certo, beleza. Se não der, é problema seu. Né? Complicado. Esse tipo de garantia ilusória, ela não existe, tá? Tem que ser a garantia real, mesmo depois de colado. No mínimo, 90 dias de garantia, tá bom? Mínimo, 90 dias de garantia. Então, você vai lá e compra uma peça de alta qualidade que tenha realmente garantia. Por quê? Quando você, olha eu aqui de novo, quando você compra uma peça que tem suporte, onde você tem uma peça de qualidade, o índice de volta dessa peça, por ser uma peça de alta qualidade, é extremamente baixo. É bem mais difícil que ela volte por algum tipo de problema. Segundo ponto, quando você compra uma peça onde o fornecedor dá garantia, se acaso a peça realmente precisar de garantia, o seu lucro é real. Você não vai mexer novamente no lucro já obtido para aquele serviço. Quer ver? Exemplo. Voltando aqui para o nosso exemplo. Você pega lá uma peça de R$100, tá? Vamos supor que você faça a conta aí, usando aí o mesmo exemplo, mas dobrou a peça, mais 10%. Chega no total de R$220. Vamos supor que por algum motivo você tenha que acionar a garantia, comprando com um fornecedor de peças de alta qualidade, que ele realmente dá garantia, o seu lucro bruto, claro, ele aqui continua sendo de R$120. Por quê? Você vai questionar a garantia, o cara vai cobrir essa garantia para você, tá? E você não vai ter que tirar dinheiro do seu bolso para executar a garantia para o seu cliente. Então você tem um lucro aqui bruto, real, tá? De R$120. Aí, falando aí da questão da quantidade de pessoas que tem executando o mesmo serviço na sua região, é onde a precificação faz a diferença. É onde a precificação vai fazer a diferença. Entenda comigo aqui. Eu estou num local muito movimentado e o cara do lado, ele cobra mais barato do que eu. Tudo bem que ele cobre mais barato que você. A diferença entre comprar uma peça sem garantia e comprar uma peça com garantia faz total diferença nessa precificação do seu serviço. Por quê? Porque aí o lucro tem que ser real. Mesmo que seja bruto ainda, ele tem que ser real. Nessa conta que eu passei para vocês, quando vocês compram de um fornecedor que dá garantia, você não precisa fazer essa continha dobrando o valor da peça aqui. Ó. Então, um serviço para o cliente final que sairia R$220 para um J5 Prime, o que eu também acho caro, por estar onde eu estou em São Paulo, um J5 Prime usado na internet, você encontra ele por R$400. Você vai cobrar R$220 somente para a troca da tela? Eu acho um valor alto, tá? Mas tem gente que consegue trabalhar, tem gente que consegue cobrar um pouco mais, igual o Alexandre Evangelista lá na região dele, ele cobra 280. E as pessoas trocam, normal, elas aceitam, ok, tá?
Mas aí é como eu falei, de região para região. Eu, na minha região aqui, pela quantidade de clientes que tem e pela quantidade de técnicos que também tem, eu acho muito caro, tá? Então, eu cobraria aqui, neste exemplo, usando esses custos aqui, eu colocaria o custo da minha peça, né? Nesse exemplo é de R$100, mais um valor de porcentagem de mão de obra apenas, que no meu caso, 70% do valor da peça. O que a gente chegaria aqui no valor de R$170. Isso, na minha conta, seria o justo a cobrar. Por quê? Se acaso eu precisar acionar a garantia, eu não tenho que tirar mais R$100 do meu bolso, do meu lucro bruto, para cobrir ali a questão da peça do cliente. Por quê? Porque eu fui consciente e comprei num fornecedor que vende uma peça de qualidade e me dá realmente uma garantia real. Então eu não vou tirar do meu bolso aqui mais R$100 para mim comprar a peça ali, outra peça. Eu fico aqui com o lucro de R$70 bruto, mas é um lucro real. Então a questão da precificação aqui vai muito do fornecedor que você pega, da qualidade de peça que você pega, tá? Do quanto de serviço que você executa pelo mês e assim vai. Então, primeiro passo é comprar de um fornecedor que dê garantia real, mesmo depois de colado. Segundo passo, para a precificação ser justa e lucrativa, é acrescentar o valor da peça com um valor de porcentagem referente à mão de obra. E nesse caso, você pode trabalhar aí, você pode colocar 100% de mão de obra ou pode colocar 30% de mão de obra, 50% de mão de obra, 40% de mão de obra, 80% de mão de obra. Aí é você que define. Essa porcentagem é que vai fazer o seu lucro bruto. Então você tem que pensar muito bem nela, né? Tem que ser uma forma que não seja tão agressiva a ponto de ser justo para o cliente final. Tem que ser uma forma de não ser tão barato a ponto de o lucro bruto que você obtenha na quantidade de serviços ali dividida mensalmente um pelo outro, seja suficiente para você cobrir pelo menos os custos com uma porcentagem a mais de lucro da sua empresa no final do mês. Aí você começa a ter um preço mais competitivo na sua localidade. E o mais importante, você vai poder ter um preço competitivo e lucrativo. Então, esses dois fatores apenas fazem com que você entenda sobre a precificação. São fatores que eu tive que puxar do começo, fazer a explicação de divisão toda. É um pouco complicado, por isso que gera uma polêmica aí sobre essa questão. O que eu passei aqui para vocês são pontos que precisam ser refletidos na questão de uma empresa foi construída para ter lucro. Ah, o lucro pode ser exorbitante? Pode, mas deve? Talvez não. Pelo fato de se você coloca um lucro muito alto para sua empresa, pode ser que você não saia do patamar competitivo da região, da localidade. Poxa, Turco, mas eu tenho aqui, cara, mesmo fazendo essa conta aí que você me passou, eu sei que vai baratear para o cliente final, mas eu tenho um cara aqui que cobra R$30, cara, na troca do conector. R$40 na troca do conector, né? Ou ele cobra R$50 de mão de obra. Essas pessoas, consequentemente, se elas não tiverem uma demanda de serviço muito grande, elas vão falir. E mesmo tendo uma demanda de serviço muito grande, com o passar do tempo, elas só vão trabalhar e não vão ver lucro, não vão ver a empresa delas crescendo. Então é importante você entender que o cara que prostitui o mercado cobrando um valor muito abaixo do seu ou das demais localidades, ele uma hora ele fecha. Por quê? Ele não vai aguentar a jornada de trabalho e aquela jornada de trabalho abusiva, agressiva dele, não vai retornar um lucro suficiente para que ele mantenha as despesas mensais dele. Ou até mesmo, não, mas o cara aqui, cara, ele só tem uma lojinha aqui, é um box, né? É pequenininho, então os custos dele são bem baixos. Não adianta você ter um custo baixo e você fazer um serviço muito barato, porque o que você vai atrair? Cliente. Mas você estando sozinho ali, a sua limitação para execução de serviço, ela também existe. Então, o cara não vai conseguir fazer mais de 10, 15 serviços dia, sendo que você, nos seus custos,
na sua visão, você arrecadaria aí de lucro bruto 3 serviços, faria 3 serviços para ter o mesmo lucro que esse cara precisa fazer 10, 20 para obter a mesma quantidade. Então, temos que ser inteligentes, coerentes, sempre pensando na localidade, do público local, tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês, era sobre isso que a gente queria falar aqui, sobre precificação, como montar uma precificação justa e saudável financeiramente. É claro, vai ter um monte de gente aí nos comentários falando um monte de coisa diferente, né? Mas, é como eu disse desde o começo, depende muito da realidade local de cada um. Os custos, eles têm que ser feitos, a realidade é diferente do achismo, tá? Então, quando você for comentar aqui, põe a sua cabeça para funcionar, não vai falar besteira, tá bom? Os números não mentem, tá bom? A empresa ela tem que ser lucrativa, mas eu não vejo isso aqui como uma empresa, eu vejo como meu trabalho, tudo bem, você vai passar o resto da vida trabalhando sem conseguir construir nenhum tipo de patrimônio? Tem que ter vários fatores que te façam refletir, tá bom? Gente, é isso, o vídeo ficou longo, né? Mas é porque realmente é um vídeo complicado de se explicar, é um vídeo que poderia fracioná-lo aí em várias porções e talvez vocês queiram que eu faça isso, né? Divide o vídeo em várias partes aí menores para que vocês entendam melhor, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais em cada setor ali do vídeo, em cada parte do vídeo, para que vocês entendam melhor. Dúvidas? Mandem no comentário aqui. E não esquece, galera, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, clica lá no joinha, me ajuda a divulgar isso aqui, compartilha o vídeo aqui nos grupos de WhatsApp para técnicos, nos grupos de Facebook para técnicos. Vamos fazer com que o coleguinha de profissão tenha aí também a informação que você teve. Não seja egoísta, tá bom? Compartilhe a informação para que todos possam crescer, tá bom? Deus abençoe e um abraço do Turco.